Esse é o podcast Pó Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville. Com o objetivo de trazer personalidades importantes do mundo da dança para um bate-papo leve e descontraído. Oi, eu sou a Lu. E eu sou o Lu. E esse é o Pó Dançar. Nosso primeiro convidado é diretor de um centro de dança e pesquisa, que qualquer lugar que eles vão, voltam de lá premiadíssimos. Entre jazz e contemporâneo, ele coleciona prêmios, destaques e títulos de melhor coreógrafo. Mas o prêmio mais importante, com certeza, é ser pai do Caco, seu filho de 4 patas. Estamos aqui com o Fernando Lima. Olá, tudo bem? E a nossa próxima convidada é conhecida por falar as verdades do mundo da dança. Ela é professora de dança entre balé e jazz, alimenta essa paixão pela dança desde os 15 anos. Nas suas redes sociais, ela compartilha as dores e maravilhas de ser professora de dança com muito humor. Basicamente, ela dá voz a outros professores e fala aquilo que está entalado na garganta de muita gente. Estamos aqui com Vânia Rosa, também conhecida como Vânia Jazz Dance. A famosa boca de sacola. Eu amo. Não, fala o que todo mundo queria falar, né? Eu amo. E ainda posta na internet. E tem contato direto com a Zipova. Né? Amicíssima. Gente, muito obrigada por terem aceitado o Obrigada. convite de vir aqui conversar com a gente hoje. Eu sei que é corrida em Joinville, né? Mas acho que o bate-papo de hoje vai ser bem legal, porque a gente vai trazer a visão de vocês, assim, mais do jazz. Eu e o Luiz, a gente é mais do balé e tudo. E existe uma frase que a gente ouve muito ser reproduzida, mas acho que é legal a gente questionar ela e tudo, mas que é assim, balé é a base de todas as danças. Para ser um bom bailarino, independente da dança que tu vai fazer, tu tem que ser um bailarino de balé clássico primeiro. E a gente queria saber o que vocês pensam sobre essa frase, qual é a opinião de vocês nesse sentido. Por favor, mulheres primeiro. Não tem isso, Fernando. Vamos falar. Pode falar. Eu acredito que dentro do jazz é necessária, né, essa técnica inserida, porque a gente bebe na fonte, né? Então, existem bases clássicas dentro da movimentação. Então, não tem como você fazer um grand battement, uma pirueta, qualquer trabalho muscular que não tenha a introdução da dança clássica. Porque ela não vai te trazer refinamento para aquilo que é executado, né? Então, acho que, para além de ser um bom bailarino de jazz, precisa ter essa consciência do clássico, né? Esse controle da musculatura. Eu acredito que não só a técnica da dança clássica, mas também de outras vertentes, outras modalidades, né? Como a dança contemporânea, para que te traga consciência. O jazz, ele é muito plural, né? Dentro da sua modalidade, né? Todos os nichos e todas as camadas de jazz lyrical, enfim, tantas vertentes. Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar amplo, mas a dança clássica, assim, é uma base fundamental, porque senão não existe uma base sólida para que a gente possa construir um vocabulário jazzístico, né? Apesar do movimento de soltura de quadril, os acentos, esse pulsar, né? Esse ritmo é baseado na dança clássica, né? A base dele como estrutura, eu digo. Então, acho que é muito necessário, sim. Sim. Principalmente pelo cuidado, assim, né? O balé vai te dar resistência, vai te dar musculatura, vai te dar potência para que você possa executar de forma até responsável, né? Porque como é uma modalidade que tem muita explosão, né? O ritmo é muito acelerado, a gente precisa ter esse controle. Então, o clássico te dá essa consciência, né? Esse centro, na verdade. Sim. Eu sou bem leiga no quesito jazz, já fiz aulas e tudo, mas assim, como aluna e também bem iniciante, tá, gente? Assim, nunca fiz nada muito avançado, mas a minha dúvida mesmo é como se não se trabalha isso nas aulas de jazz, por exemplo, essa questão básica. Então, por isso que tu disse, tu acha que o balé é um bom complemento. Nas aulas de jazz acaba não passando tanto por isso? A estrutura de uma aula de jazz, a gente já insere a técnica clássica. Mas eu sempre falo para os meus alunos, fazer uma aula de jazz não é formar um bailarino de jazz. O bailarino de jazz precisa buscar outras possibilidades, né? De repertório. De formação, né? De formação técnica mesmo. Então, toda técnica que possa, uma aula que possa auxiliar dentro dessa técnica é válido. E a do clássico, um aluno de jazz fazer aula de clássico é essencial, para que tenha essa qualidade, né, registrada no corpo e que possa ter potência, porque senão não tem estrutura.
né? Não tem essa estrutura muscular, não tem para onde a gente partir. Não é só o swing, né? É um combo, a técnica aliada à técnica do jazz, e aí surge esse corpo potente do jazz, né? Com refinamento, com qualidade. Eu acho muito legal que tu falou, assim, que é legal de ressaltar, que tu falou que dá uma base, né? Não que vá ser, tipo, não necessariamente, eu sou um bom bailarino de balé clássico, não significa que tu vai ser um bom bailarino de jazz, mas pode auxiliar na técnica do jazz, né? Não que uma coisa seja, só porque tu é bom bailarino de balé, que tu necessariamente vai ser um bom bailarino de jazz, né? E esse olhar que eu trago muito para esse bailarino que ele pretende estar no mercado de trabalho, né? Sim, com certeza. Que diferencia esse aluno que quer ir 2 vezes na semana para a escola de dança e fazer uma aula de jazz, soltar, sabe? Poder se divertir e trazer isso como lazer. Daí é um outro olhar, daí seria um outro... Mas se for com esse olhar para mercado de trabalho, para que possa estar presente com um trabalho mais sério, né, com um trabalho mais desenvolvido, é necessário sim essa técnica para que possa te dar um auxílio não, te dá base, que você possa se movimentar. Né? Sim. Acho que é isso. E aí, Vânia? Bom, eu compartilho de algumas ideias também, mas eu acredito que, como o Fer até falou, a dança, a gente bebe, o balé, a gente bebe da fonte do balé no jazz, mas eu não acredito que ele seja a fonte. Então, a gente bebe ali de alguma, né, dessa parte técnica ali, daquelas primeiras bases que o balé nos oferece, de estrutura, né, de pés, de uma meia ponta, de core, de uma boa postura, mas a gente bebe dessa fonte. Eu não acredito que ela seja a fonte. Eu, quando eu era adolescente, eu vim, né, minha cidade é uma cidade pequena, Limeira, que não é tão pequena, mas quando eu comecei a fazer jazz, antes de fazer jazz, eu fazia balé clássico. E na minha cidade, na época, lá quando eu era uma jovem camponesa, era um jazz que a gente, hoje, olhando para aquela linguagem, era um balé desconstruído, não era nem um neoclássico, né? Porque era um balé, a gente brinca que era um jazz balerístico, assim. Então, eu lembro que quando eu era adolescente, a gente não tinha essa consciência dos rolls, né, do swing, dos rolamentos e tal, desse swing do quadril e do tronco. A gente fazia o jazz como se fosse um balé livre. Um balé na sexta posição. Um balé paralelo. Um paralelo jazz. Então, eu tenho muito essa lembrança de quando eu era adolescente. E quando eu vim para São Paulo, depois que eu conheci a Roseli Rodrigues, aí que eu fui falar, mas espera aí, tem um outro lugar aqui do jazz. Então, que nem eu sou professora, né? Eu tô ali na sala de aula todos os dias de uma sala de aula que não é essa sala de aula que busca uma formação, né? Até por conta da onde eu moro, inclusive, que eu acredito que seja a realidade da maioria dos professores do Brasil. Né? Nem todo mundo hoje tem uma escola de formação, né? Na sua cidade. Todo mundo está ali na sua escola e tentando sobreviver. Infelizmente, a gente não consegue, até pela estrutura do nosso país, não consegue buscar que as pessoas tenham essa estrutura bonita, né? E com começo, meio e uma trajetória. Então, eu venho dessa sala de aula, então esse olhar da formação é muito importante. Então, a gente precisa ter esse cuidado com essa linguagem do balé, principalmente quando as meninas vêm já com esse desinteresse pelo balé. Hoje, por conta do povo ser muito, né, tiktokeiro, as pessoas já veem minha filha muito agitada, ela não quer fazer balé. Tem uma dança mais agitada. E aí a escola, naquela... né, a recepcionista ali na sua doce ignorância, ela acaba falando, a gente tem o jazz. E aí, você entende que a Lívia já vai se perdendo, porque as pessoas acham que daí o jazz é só aquele oba-oba e tal. Não, e ela tem uma estrutura. E aí, tem um pouco, realmente bebe um pouco dessa estrutura do balé. Mas eu gosto eu gosto da linha que a gente usa os elementos do balé, mas a gente não deixa totalmente estruturada ali.
Porque senão o bailarino fica robótico e perde a essência do artista. E aí a gente acaba vendo só linhas maravilhosas, tudo incrível, pernas maravilhosas, tudo giros absurdos, só que um artista vazio. Porque eu acho que é esse o ponto que é o que mais me encanta do jazz. A essência, né? É essa coisa de você poder explorar os seus sentimentos, já que no balé a gente tem um personagem muito fixo para seguir. Não que no jazz a gente não tenha a temática, mas ali no jazz, principalmente quando a gente dança em grupo, você tem a liberdade de poder trazer esse seu lado ali, esse seu próprio swing para aquela linguagem. E aí, quando a gente deixa o bailarino muito robótico, querendo fazer com que ele se manifeste apenas nessa linguagem do balé clássico, ele perde um pouco da essência do jazz, que é esse calor, essa estrutura, que é o que a gente fala, né? Não chegou, aquela dança que não chega. Então, é isso que me incomoda. Então, eu sempre falo para as pessoas, olha, a gente bebe da fonte do balé, mas ele não é a nossa base. Para as pessoas entenderem que tentar separar um pouco, porque senão a linha fica muito tênue. Eu acho que reforçando só isso, pensar nessa sensação que essa dança nos traz. Que é uma dança que nos permite sentir. E a gente fala tanto sobre esse feeling do jazz, né? Então, eu acho que sim, a estrutura do balé é importante, é necessária, mas existem outros lugares, né? E da forma que aprofundar esse jazz, né? E eu acredito muito nesse jazz através das sensações, né? Daquilo que reverbera dentro do corpo e parte para fora. Então, acaba sendo sincero, né? Não é aquele personagem enquadrado, e sim, muitas vezes nós do jazz somos rotulados como cafonas, o bate-bunda, né? Não deu certo no balé, vai pro jazz. Existem todos esses olhares e preconceitos, né? Para que, então, existem, é muito amplo, né? Sim. As questões. Nossa, gente, eu acho jazz tão difícil. Eu comecei com balé desde criança e tal. Eu até fiz jazz quando era criança e tudo. Agora eu tô fazendo aula de jazz uma vez por semana, tá? Bem basiquinha, assim. Mas eu tenho tanta dificuldade em me soltar. Tipo, às vezes eu sinto que eu tô super me soltando. Aí eu vou olhar o vídeo, eu tô toda dura. Tipo assim, a cabeça, sabe? Aquela coisa assim. E eu tenho muita dificuldade mesmo. Eu admiro muito, assim, quando a gente vê os bailarinos aqui no palcão, com aquela movimentação, assim, que parece que o corpo, enfim, dança, flui muito, a dança flui muito. Eu fico, gente, eu quero conseguir fazer isso, mas é tão difícil, porque no balé, como eu tenho anos de balé, né, a gente acaba ficando mais engessado mesmo, assim, naquela coisa, na postura, na técnica. Então, quando tu vai se soltar, é muito difícil mesmo. E... Ai, eu esqueci o que eu ia falar. Meu Deus do céu. Eu tô com divertidamente aqui fluindo na cabeça. Eu vou ver. Porque assim, como ela falou, eu também não tenho muito conhecimento aprofundado da história do jazz, da onde ele veio. Mas eu sempre sinto que o jazz ele veio como uma forma de liberdade, sabe? Uma forma de ter mais liberdade de expressar suas emoções, seus sentimentos. Talvez porque o balé veio da corte, aquela coisa engessada, esses moldes. E aí eu queria saber se vocês sentem também que o jazz é uma forma que vocês conseguem se expressar mais quando vocês estão dançando, de transmitir melhor a emoção. Se vocês partilham desses sentimentos ou se eu tô falando besteira aqui. Vai ser cancelado. Eu sou muito visceral. Então, assim, os trabalhos que geralmente me encantam são os trabalhos que me tocam. Então, como eu falei, quando eu vim para São Paulo e conheci a Roseli, o trabalho dela me tocou muito. O primeiro trabalho dela que eu assisti foi Caminhos da Seda, e aquilo me tocou tão profundamente, por mais que a temática fosse uma temática né, que tem outras entrelinhas, né, uma coisa estética e tal. Mas aquilo me tocou assim com tanta clareza que era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida, mesmo que não fosse profissionalmente, eu só queria fazer aquilo. E eu lembro que eu agradeci muito a Deus quando eu assisti esse, e depois mais pra frente, já como professora, como coreógrafa, eu assisti, como chama, gente, aquele que cai folhas? Novos Ventos. Novos Ventos. Novos Tempos. Novos Ventos, acho que é, né?
Eu lembro que eu chorei tanto em casa, eu chorei, falei pro meu marido, meu Deus, eu não quero ser pra Roseli Rodrigues. Mas é porque eu achei aquilo tão sensível, de uma sensibilidade, aquilo me tocou tão profundamente. Então eu acredito que o jazz, ele tem esse lugar de tocar lá dentro da gente. Então, é importante que esse bailarino de jazz saiba que ele queira esse lugar. Porque eu sempre falo para as minhas alunas, graças a Deus, lá, por mais que a minha escola seja do interior, a minha não, né? A escola Grand Prix da Ana Paula Tadei, mas que eu sou professora, a gente conseguiu fazer com que as meninas viessem para o jazz e queressem o jazz. E não só com um segundo lugar. Sim. Não, eu quero fazer isso porque eu gosto dessa linguagem. E não porque eu não dei certo na outra. E eu tenho alunas que são incríveis e só fizeram jazz, assim, tem uma ótima técnica e só fizeram jazz. E aí, esse lugar, eu sempre falo para elas que essa liberdade que o jazz nos proporciona é um lugar de generosidade. Você precisa estar aberto para viver o jazz. Por quê? Porque você vai ali jorrar os seus sentimentos. E para você jorrar os seus sentimentos, você tem que ter muita generosidade para você se mostrar para o outro. Sim. E para você mostrar as suas falhas e para você mostrar o que você está sentindo. É um gesto de coragem, gente. Para mim, bailarino de jazz é um ser corajoso. Porque no balé, não, gente, de maneira nenhuma, que eu amo balé clássico do fundo do meu coração. Vou te cancelar? Não, já tô meio cancelada, Maf. E aí, mas assim, é como eu falei, a gente tem um sistema, tem um lugar, tem um repertório, é aquilo que a gente tem que fazer seguindo o que foi construído. E no jazz, a gente consegue trazer os nossos sentimentos à tona. Então, para você trazer os seus sentimentos à tona, você precisa estar disposto a se mostrar. E não é todo mundo que está disposto a se mostrar a gente. Não é todo mundo que está disposto a mostrar sua vulnerabilidade. Então, é um ato de coragem. Sim. Né? Para você poder falar, é essa pessoa aqui que eu sou. Principalmente se expor, né? Principalmente quando coreógrafos que nem o Fer vêm com temáticas tão profundas. Então, você vai ter que se despir, gente. Você vai ter que ficar nu ali pro público. E quem está disposto a querer ficar no público, né? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar sobre isso. Eu quero que os meus alunos sejam, a cada dia, queiram ser essa pessoa. Porque a gente precisa mostrar para o outro que, olha, eu sou igual a você, não sou diferente de você. Eu tenho os mesmos sentimentos, eu tenho as mesmas vontades, eu tenho os mesmos ódios. Então, eu compartilho da mesma coisa que você. Então, é um lugar de muita sensibilidade, né? Eu geralmente falo para os alunos que o jazz é um lugar de manifesto. É onde a gente manifesta quem nós somos, as nossas sensações, os nossos sentimentos, aliado a tudo aquilo, toda a parte técnica, mas se não houver essa entrega, né, dos sentimentos, não existe o jazz. O jazz, ele mora nisso, né? E aí a gente tem esse poder do encantamento, né? De tocar as pessoas, de atravessar essa quarta parede, seja lá onde nós estivermos, né? Eu acho que o jazz, ele tem esse poder de conectar através das sensações mesmo. Por isso que eu acredito muito nessa coisa da sensação através do movimento, né? E acho que é isso. É muito satisfatório. Eu, pelo menos, quando eu olho um grupo de jazz e eu gosto muito de grupos, né? Porque eu acho que a unidade traz uma sensação, traz não é um encantamento, mas sabe como se fosse uma fumacinha, um negócio que acende uma chama. Acende uma chama, exatamente. Então, os grupos me encantam muito por isso, porque parece que é onde tem mais gente pensando a mesma coisa, acho que o negócio cresce. Fica mais forte, né? Fica mais forte. Chega mais. Aí você fala, nossa, é isso. E eu conheço muitas pessoas que olharam um trabalho de jazz e se sentiram tão tocados que falaram, não, é isso que eu vou fazer. E aquilo mudou a vida dela, gente, no sentido da pessoa não ter uma perspectiva de vida. Eu trabalhei no meu estágio de faculdade, eu trabalhei com crianças em estado de vulnerabilidade durante 4 anos. E assim, eu vi o quanto a dança mudou elas ali, sabe? O quanto ela
plantou uma semente. Então, e foi através do jazz, Uhum. não que as outras modalidades não tenham esse poder, mas eu falo, é porque eu estou inserida nesse Sim, lugar. claro. Então, de um lugar que não tinha nenhum resquício de futuro, e aí você conseguir ir colocando ali uma linguagem, outra, um negocinho, até essa criança falar assim, nossa, é isso que eu quero fazer, e aquilo mudar o futuro dela, é incrível, gente. Eu acho que pra mim é o que vale, com certeza. E a gente falou muito isso em vários episódios, né? A dança como transformação de cidadãos, né? Cidadãos, desculpa. Eu acho que cada dança, né, tem a sua linguagem e maneira diferente, às vezes, de expressar os sentimentos. Talvez o jazz, ele seja um pouco mais universal, nesse sentido, assim, de expressão mesmo, assim, porque o balé não chega para todo mundo, eu acho, assim. Enfim, não só pela técnica e tudo, mas às vezes a gente foca muito na técnica do balé, principalmente em aula, eu acho, assim. Então, eu sinto que a gente vai, pelo menos assim, eu gosto muito de fazer uma aula de balé clássica dançada e tudo, mas às vezes a gente se prende muito, tipo, meu Deus, o meu andeor, eu preciso acertar a pirueta. Tu fica muito tenso até, assim, nesse sentido, assim. Agora eu consigo me soltar um pouco mais nas aulas de balé porque eu tô com outra cabeça, mas antes eu era muito... assim, eu sei que muitas bailarinas são assim. Então, eu acho que o jazz, não que não tenha a sua técnica, óbvio que tem a sua técnica, mas tem um foco maior, talvez, nessa questão de expressão de sentimentos. E quando tu falou das crianças, né, por isso que eu acho que acaba chegando mais nesse sentido, sabe? Achei muito legal isso. Porque ela igual o Fer falou, é um desbravamento. Então, automaticamente, as pessoas, elas é como um imã. Né? Elas olham aquilo e falam, nossa, suga a criança para perto do trabalho. E aí elas ficam encantadas com aquilo. O balé tem toda a sua beleza, todo o seu charme, todo o seu encanto. E acho que por isso que criança gosta tanto também, até por conta da história, né? Por conta da magia da história. E o jazz, acredito que a partir que a criança vai crescendo, a partir que o ser vai crescendo, ele vai buscando essa nova... esse lugar de mostrar quem que é. Que nem eu já sou mãe, tenho um menino de 14 anos, e aí eu sempre vejo esse processo no meu filho. E meu filho agora que está na adolescência, eu vejo que ele quer mostrar esse lugar de independência, de que, olha, eu sei, aí eu até brinco com meu filho, fala meu filho, na sua sabedoria de 14 anos. Né? Porque eu dou muita liberdade para ele falar, então quando ele quer discutir algum assunto, eu fala meu filho, com a sua sabedoria de 14 anos. Eu amo. Mas é porque ele quer mostrar o quanto ele tá crescendo, o quanto ele tem a sua própria cabeça. Então eu vejo que eu acompanho minhas crianças, né, começaram no baby class ali, estão crescendo, aí vão chegando nessa idade da adolescência, elas já querem uma coisa que desbrava, aí o jazz, encontra elas ali. Sim. Então por isso que é importante também as escolas terem dar abertura para os alunos passarem pelas modalidades, porque eu acredito que cada modalidade ela faz ela tem um lugar ali no processo do ser humano. Sim. Não sei, eu tenho essa impressão, assim, eu vejo uma linha do ser e parece que cada modalidade de dança, a impressão que eu tenho é que ela tem um lugar ali na vida daquele ser humano. Então é muito interessante. Então, quando chega nessa fase que a gente quer se expressar e quer mostrar para o mundo quem a gente é e que a gente sabe, e que a gente tem um monte de coisa para dizer, o jazz encontra muito essa pessoa que tem um pouco mais de... que ela quer se mostrar mais para o mundo. Porque tem as pessoas que são mais fechadas. Mais fechadas, então tá tudo bem. Mas quem quer falar assim, quer deixar uma linguagem para o mundo, ela automaticamente se fala, encontra. Né? Uma coisa que eu acho muito interessante também é sobre como o jazz cativa, né? Porque a escolha das trilhas, de aula, então é muito mais convidativo, né? Então é uma aula que encanta quem passa. Então é uma aula que eu acho que ela tem esse poder de ser convidativa mesmo, assim, né, para que as pessoas participem. Até porque a gente organiza de uma forma que possa ser bem acolhedora, eu digo, para que a gente possa começar a entender essa soltura desse corpo, que é necessário, né? E aí, quando você falou que aquilo fica preso, é exatamente porque talvez você ainda se sinta nesse lugar de não conforto, que queira só pensar na dinâmica, na estrutura de como organizar esse corpo, né? E o jazz não, o jazz a gente parte desse princípio da soltura mesmo, das sensações. Eu acho que isso é o interessante e o convidativo dele, assim. Total, agora que tu falou essa coisa do convidativo, eu lembrei quando eu era criança, tipo, óbvio, eu sempre fiz balé e tudo, mas aí quando tu via a turma de jazz, nossa, mas eles dançam músicas legais, nossa, a coreografia deles é muito mais incrível, e não que a do balé não fosse e tal, mas, poxa,
ter criança, talvez tu não se interesse tanto por música clássica, né, assim. Aí tu vê a turma do jazz fazendo, as músicas que a gente ouve, as músicas que a gente gosta. Por isso que eu comecei, porque eu achava o jazz muito descolado, assim, sabe? Eu também quero fazer parte desse grupo, sabe? Aquela coisa assim, a coreografia mais divertida no olhar da criança, assim. Eu nem lembro quantos anos eu tinha, assim, 10, 11 anos, assim, mas no meu olhar, a turma do jazz, eu também lembro da turma de danças urbanas. Eu nunca cheguei a fazer, mas eu olhava, tipo, nossa, eles são muito descolados, olha a coreografia deles. Aquela coisa assim. E acho que foi por isso que eu comecei a fazer o jazz, por causa dessa questão, assim, de se identificar mesmo, sabe, com aquilo e ver as outras meninas fazendo, e parecia uma coisa muito, muito mais interessante naquela fase que eu tava vivendo, que nem tu falou, né? Eu acho que também porque a gente tem essa característica eu nunca esqueço, assim, quando eu vim para São Paulo fazer aula com a Roseli, eu nunca esqueço que toda vez ela gritava energia! Então a gente tem essa coisa da energia, igual das danças urbanas, né? Energia de trazer esse calor humano. Então, gente, humano, você vai se identificar com outro humano. A gente não vai se identificar com um produto, a gente se identifica com outro humano. Então é lógico, você tem um grupo ali soltando essa energia, esse negócio é cativante, não tem como. Total. Nossa, agora que você falou da energia da sua professora, eu percebi que nas noites competitivas, quando era o grupo de jazz, as professoras passavam a energia dessa forma, falando com bastante força, disseminando esse sentimento, enquanto as professoras do clássico, elas ficam lá assim, tá certo, é isso, elas não gritam, os outros vão assim, vai. Não, os próprios grupos na coxia. Os próprios grupos na coxia que a gente assistiu da coxia à noite que o teu grupo dançou. Tipo, quem tá no palco e tal, aí quando sai e tá na coxia, eles gritam pros que estão no palco, tipo, vai gente, vamos lá, não sei o quê. Vai cada um se incentivando, assim. Mesmo o meu grupo sendo um grupo de balé, a gente tem muito disso. Seu grupo é um grupo diferenciado. É um grupo à parte, Mas a gente tem muito disso, assim, que eu vi mais nos grupos de jazz ou danças mais, assim, expansivas, de repente, assim, dá pra dizer assim, do que nos grupos de clássico, assim, que é essa questão da união do grupo nesse sentido, assim, de não ficar só, assim, focado, concentrado, mas, tipo, poxa, vamos aqui se divertir no palco, sabe? Vamos mostrar o que a gente vai fazer, vamos se incentivar, a gente é um grupo. Achei isso muito legal de ver essa interação nas coxias. E as pessoas falam que jazz é fácil, né? Porque parece tudo muito cool, muito legal. Mas eu acho que o maior desafio hoje para o professor, não sei se o Fernando pode dizer também melhor, porque ele trabalha com turmas assim, maiores, acho mais velhas, né? Mas acho que o maior desafio é você fazer com que esse corpo dance com técnica, com estética, que esse corpo fale através com esse corpo estruturado, mas ao mesmo tempo desconstruído, mas com que essa pessoa também consiga, dentro desse corpo, se expressar sem parecer maluco, né? Sem sair da linha, entendeu? Então, tem uma linha tênue ali, entre o solto demais, jogado. Gente, é um negócio assim que como que eu vou por toda essa técnica que eu estudei, que está estruturada, que eu tenho que estruturar, que tem que dar certo, e eu tenho que pôr todo o meu sentimento ali sem sair do ponto, sem ficar maluco e exceder, né? É uma linha muito fina. Eu vejo assim. que no jazz, assim, a minha visão de espectadora, porque, como eu disse, eu não tenho muita experiência, né? Mas eu vejo, assim, nesses bailarinos que eles estão soltos, assim, fisicamente, mas tem um tônus. Não é jogado, né? Nada é jogado. Então, parece muito fácil, porque parece que a pessoa tá ali fluindo e tá tudo acontecendo. Tu vê as pessoas... Eu não vou saber imitar, né, gente? Mas tu vê, tipo, as coisas mais assim e tu fica impressionado, realmente faz parecer fácil, mas ao mesmo tempo tu vê que é tudo muito calculado, assim, é tudo muito controlado, essa questão muscular, enfim, é muito lindo mesmo, assim, quando a gente vê o bailarino que ao mesmo tempo tá solto, enfim, seguro e tudo, mas também tem aquele controle, né? Muitas vezes a gente pensa, né, sobre essa técnica clássica que estávamos falando, mas ela é inserida de uma outra forma, às vezes num eixo diferente, né, com um balanço diferente. Então, isso precisa ter uma consciência ainda maior, porque além de você construir
em cima de uma técnica já específica, você precisa dar sentido àquilo para que não seja gratuito, né? Então precisa ter uma ligação para que aquilo aconteça. Então nunca existe essa formalidade de que é a preparação para que se aconteça algo. E aí, como estávamos falando antes sobre a conexão, né, de como extrair isso do aluno, eu faço muito uma pesquisa de trilha de aula para que o aluno se conecte, ele vá para lá e ele tem aquelas sensações, ele conecta, por exemplo, eu trabalho com as minhas alunas 40 mais, né, de jazz. Eu mergulho no universo dos anos 80, dos anos 90 e trago a trilha e aquilo acaba sendo natural. Então, tudo que a gente acaba colocando como técnica e estruturação acaba sendo prazeroso, porque elas estão remetendo a alguma coisa que elas se identificam, né? E a mesma coisa com adolescente e criança. Às vezes eu não reconheço, mas eu vou pesquisar para ver o que está naquele núcleo, naquele grupo, eles se interessam. Porque eu acho que a partir disso a gente vai conectando as sensações. Se a gente fala tanto de sensação, de reverberar essa sensação, a gente precisa construir isso dentro de aula. Então precisa ser uma troca mútua, né? Não é aquilo que o professor só propõe, mas o que o aluno quer, pelo que ele vai se interessar. Se hoje uma verdade minha absoluta sobre aquilo que eu gosto de trilha, eu não extraio o que é mais importante no jazz, que é a originalidade de cada corpo, né? A essência de cada corpo e respeitar isso, né? Eu acho que é mais ou menos por esse caminho, assim. Sim, eu vejo também que algumas pessoas falam que se tu já faz balé, talvez tu tenha mais facilidade no jazz, mas eu discordo completamente, gente. Eu vivo isso na minha pele. Total. Nossa! E para quebrar esse gesto, porque eu acho que além da técnica, a rigidez é sobre essa pressão que a pessoa tem, né, de será que tem caixa, será que tem algum deor? E aí desconstruir isso na cabeça, fazer a pessoa, não, é pra você dançar, vai sentir, solta, sabe? Coloca uma Celine Dion aí, vai respirar. Nossa. Eu ouvia muito antes as pessoas falando assim, quem dança balé dança tudo. Gente, não dança não. Desculpa te decepcionar, amiguinhos, mas não dança. Não dança. Mas não dança não, gente, porque é outra coisa, é outro lugar, né? Não, total, e eu vejo isso em mim mesma, assim, eu já fiz jazz várias vezes na minha vida, mas eu nunca dei muita continuidade, sempre tipo, fiz um ano, parei um pouco, fiz um ano, parei um pouco, e acabei que eu nunca tive essa construção, eu acho, assim, acho que eu tô cada vez um pouquinho melhor, né, porque não é que nem quando eu comecei a primeira vez, mas é muito difícil, gente, e sabe o que eu acho mais irônico? Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com o andeor no balé, eu não fecho uma quinta posição, assim, perfeita, fecho naquelas, né, aí vai chegando a hora do jazz, faz tudo em andeor. Alguém me explica isso? Alguém me explica isso? Quando é pra ser paralelo, o pé fica aberto. Quando é pra ser aberto, aí eu fico andando. Mas é porque leva por esse lado muito da autocorreção. E aí o jazz, você não precisa... óbvio, né? Em paralelo a isso, você precisa sentir. Você precisa estar ali presente. Eu digo de corpo e alma e... Entrega, sabe? né? Entrega, porque senão não é um jazz. Né? Eu acho que é muito isso. Como que funciona para vocês o processo criativo de criar um trabalho, criar uma coreografia? Vocês tiram da onde que vem essa parte meio criativa, né? Da onde que ela sai? Vocês usam uma experiência que estão vivendo, uma coisa da vida que está acontecendo no momento? Da onde vocês tiram essa... Bom, eu não sou eu não sou coreógrafa de grandes competições como o Fer, né? Eu sou da sala de aula. Então, o meu geralmente é por temáticas da escola mesmo. E eu tenho esse hábito de fazer o que os meus alunos gostam. O que eles querem ouvir, que nem minhas adolescentes, eu tenho muitas adolescentes, elas são nessa fase dramática, né, gente? Então, elas adoram drama, elas adoram... Tudo é muito triste, emo. Sabe, cry. Eu falo pra eles, vocês querem chorar, né? Acho que querem uma Billie Eilish. Então, exatamente. Então, eu sempre procuro trazer para a linguagem delas, para o corpo delas, aquilo que elas estão sensíveis para poder trabalhar. E quando tem uma temática na escola, que a gente já sabe com antecedência, eu já vou trabalhando desde lá do começo, todo esse processo daquela temática no corpo, para que quando chegue no produto final, elas já estejam familiarizadas com aquilo. E você, Fer, você que faz grandes
competições Né? e tal. Coisas bem São nichos diferentonas. diferentes, né? São nichos Eu completamente tenho a diferentes. escola e tenho os grupos competitivos. Quando é escola, eu sigo a temática do espetáculo no final de ano, Uhum. e aí a gente já entende o perfil de cada turma. Uhum. Não, essa turma é mais agitada, então o trabalho precisa ser mais agitado. Não, essa turma tem uma complexidade melhor, eu posso aprofundar mais. Então, a partir daquele tema do espetáculo, a gente vai já distribuindo, né, os papéis. Quando vem para esse grupo competitivo, eu tenho muita sensibilidade daquilo que a gente precisa falar, assim. Eu digo que esses 3 últimos trabalhos que eu trouxe para Joinville, ou que eu tenho desenvolvido com o grupo, é sobre um lugar que eu queria muito manifestar algo sobre, não militar, mas falar sobre coisas importantes no qual o jazz não estava comunicando. Eu sentia a necessidade. Eu assistia às danças contemporâneas e existia essa comunicação sobre o que está acontecendo agora, né? Uhum. E aí eu achava que o jazz estava em outro lugar, assim, falando sobre outras coisas. E eu acho que é importante, mas eu acho que é importante também as pessoas se despertarem para que a gente, que eles entendam que o jazz também pode comunicar outros assuntos, que ele também pode falar sobre a atualidade, né? Então, se a gente busca hoje uma movimentação dentro da estética do jazz que possa falar sobre a atualidade, então eu quis trazer sobre isso, assim. Uhum. Então eu vou trabalhar na complexidade daquilo que a gente vai vivendo hoje. Uhum. Né? Então nessa trilogia eu fiz exatamente, eu chamo de trilogia do manifesto, né? Então em cada assunto era uma abordagem diferente, mas que eu precisasse manter, o desafio era manter a estética do jazz, né? Então é um desafio. Talvez no próximo trabalho, igual o trabalho que eu tive, que eu fiz para Adriana Alcântara, era um outro lugar. Eram as meninas que estavam em formação. 16, 17 anos, elas precisavam viver o lirismo. Elas precisavam viver um vocabulário que elas pudessem ter liberdade de expressão, mas de uma forma no tempo delas. Então, eu acho que a realidade nos transforma e transforma o que a gente precisa colocar em pauta. Eu tenho um grupo que é adulto, que eles estão mais maduros, eles falam com propriedade no corpo, porque eles vivenciam aquilo que eles estão falando, né? Eu não posso, eu tento ser o mais fiel possível àquele ser humano que eu estou trabalhando, né? Sim. Apesar de que às vezes a gente coloca algo para desafiá-lo, mas eu não posso quebrar a essência dele. Porque se eu enxergo que ele tem de mais potente, por que eu vou fazer ele fazer algo que ele tenha dificuldade, né? A maior dificuldade. Talvez eu possa inserir de uma forma de risco para que ele possa enxergar outras potências, né? Mas eu acho que é ter sensibilidade, nós como professores, ter sensibilidade do que a gente pode falar, né? E isso é uma coisa até para a gente pensar que a respeito, por exemplo, que eu tenho visto as pessoas cobrarem muitos coreógrafos sobre música, sobre linguagem. Ai, nossa, mas sempre faz essa música. Ai, gente, não vamos mais fazer com essa música. Mas, gente, é igual o Fernando falou, eu acredito que o professor tem que, principalmente a gente que trabalha como professor, com formação, a gente tem que pensar que é um ser humano. Essa palavra do Fer ficou aqui na minha cabeça. É um ser humano. E aquele ser humano, e a gente passa por vários seres humanos, a gente não fica só com uma pessoa. Sim. Então, aquela pessoa precisa viver o que ela tem de melhor. Então, às vezes, a gente fala, mas você já fez um lírico. Tá, mas agora eu tô com outra turma que também tem essa necessidade. Viver, né? Então, eu vou fazer. Então, as pessoas esquecem que não é um produto, é uma pessoa. E a pessoa precisa viver aquilo. Aí você, como professor, vai ter essa sensibilidade. Fala, não, esse trabalho aqui é feito para esse grupo de pessoas e essas pessoas não viveram esse momento aqui ainda. Então, eu vou fazer esse momento. Sim. Né? Então, as pessoas ficam cobrando, né, Fer? Não sei como que é assim para você. Não, é a mesma coisa. Então, sobre aquilo que eu falei, assim, então, se eu puder linkar algo que me faz criar é o ser humano. Né? Eu acho que é um ping-pong. Eu lanço para o aluno me traz outra coisa, que reverbera em outra coisa e transforma em nós. Se eu venho com alguma coisa quadrada e falo assim, você vai ser a garrafa de água, e o aluno é a garrafa de Coca-Cola, não se identifica, eu não vou conseguir extrair, eu não vou ter um trabalho de profundidade, eu não vou conseguir tocar o outro. Às vezes eu posso ir para um festival com esse trabalho e não ser aquilo que a banca espera, mas a gente não faz dança para banca, a gente faz dança para alimentar a alma do ser humano. Eu acho que esse é o nosso serviço, esse é o nosso propósito de vida. Então eu acho que quando tudo é de verdade, quando tudo caminha para que a gente possa falar sobre a verdade do outro, sobre a nossa verdade, sobre aquilo que a gente está trabalhando, eu acho que tudo flui. Às vezes não é o momento, né? Eu digo,
às vezes a gente pode fazer algo que a gente fala, nossa, não deu certo. E faz parte do Faz processo. parte. Até porque uma coreografia não é um processo final. É um processo de cada trabalho coreográfico, a gente leva algo. Seja uma textura para o corpo, seja um pensamento, seja sensações. Então, eu acho que nada tão, né, só Linear. apesar de a gente trabalhar com programação, né? A gente programa uma aula, a gente programa um semestre, a gente programa, mas a gente precisa estar aberto àquilo, porque às vezes não funciona na turma, né? Tem que ter jogo de cintura. E isso é até legal. O processo é legal até por isso mesmo. Você aprende que, nossa, isso aqui não deu certo. Nossa, o ano passado, essa minha programação deu certo. Esse ano aqui não tá dando. E eu acho que a gente tem que estar aberto a isso. Então, não... como fala a frase do meme, não sufocar o artista, porque é isso, a gente não tem que fazer, eu acho, o que as pessoas esperam. A gente tem que ser fiel àquilo que a gente acredita, o que o nosso aluno está vivendo, porque senão, gente, a gente vai sempre achar que a dança é só um produto, e ela não é só um produto. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar, repensar, eu acho, porque as pessoas estão esquecendo que a dança não é só um produto. Ela é um projeto de vida e para muitas pessoas é tudo que elas têm. Então, é importante a gente deixar as pessoas livres para elas viverem a sua identidade como professor, como coreógrafo, como grupo, e não ficar tentando rotular aquele grupo, o que ele tem, o que ele não tem que fazer. É muito... Eu acho que é uma falta de sensibilidade dos artistas fazerem dessa forma. Acho que é um meio de comunicação, de a gente comunicar com o mundo de quem nós somos, assim. E a gente é o tempo todo mutável. Nós não somos o mesmo. A gente vai ser daqui, a gente vai ser outro já, né? Então, por que a nossa arte tem que caminhar e se rotular? Eu sempre falo para meus alunos, assim, sobre as novas descobertas. Eu gosto muito dessa identificação do jazz e a gente poder descobrir novas coisas. Tanto que esse trabalho que eu trago exatamente é buscar novos lugares, novos olhares. Porque eu gostaria muito de a gente poder catalogar como o jazz dos anos 80, o jazz dos anos 90, teve essa potência, né, com Roseli, com tantas outras pessoas, e se a gente fala o jazz dos anos 80, 90, 2000, a gente tem a cara. Eu quero poder, daqui a alguns anos, falar como era o jazz de 2025, como que as pessoas se movimentavam. Porque se é uma manifestação da alma, se é uma manifestação daquilo que está acontecendo na sociedade, né, o que a gente reverbera, como que a gente estava organizando isso? De que forma que a gente estava pensando? Ou a gente só estava cumprindo rótulos que a gente precisava, porque aquilo é um símbolo de sucesso. E daí ganhou o primeiro lugar, aí todo mundo vai fazer, né? É bem isso, porque é exatamente isso. Então, eu tento ao máximo, não na complexidade, assim, tento enxergar o que está acontecendo ao redor, na aula, dentro de sala de aula. Acho que tudo parte de sala de aula. Então, desde a técnica inserida, daquilo que é escolha, né, das escolhas, da relação que a gente tem com o ser humano dentro de sala de aula. Por isso que eu acho que eu foco muito no ser humano, assim, né? E a dança precisa ser mais humana, né? Porque por anos ela não foi humana. As pessoas eram quase máquinas. Apesar de a gente ter uma preparação física de quase não, né? De atleta. De atleta, né? Esse corpo é sensível, ele precisa representar, ele precisa comunicar, então a gente precisa dessa sensibilidade também. E de que forma despertar? É ser cuidadoso, ter carinho, né, na comunicação com o outro. Sim. Eu até estava conversando com uma pessoa esses dias sobre isso, sobre comentários que a gente vê, né, de outros grupos, né? Aquele trabalho, foi um trabalho assim, foi um trabalho assado, eu não gostei, não sei o quê. E você não gostar, tá tudo bem, porque não é uma linguagem que comunica, não vai atingir todo mundo. Mas as pessoas falam de uma maneira como se quem dançou aquele trabalho fosse ruim, fosse Então as pessoas falam e esquecem que quem dançou foi um bailarino, gente, foi uma pessoa. E aí, às vezes a gente fala tanto disso, o bailarino tem que ser valorizado, mas o próprio bailarino não valoriza o bailarino que está ali, gente. Então a gente não pode esquecer que por mais que a gente não goste do trabalho, porque a gente trabalho não às vezes comunica não é com a gente, não é uma coisa que você vai consumir, mas não esquecer que quem está por trás daquele trabalho ainda é uma pessoa. Sim, alguém criou aquilo, né? Alguém criou aquilo. E como o Fer falou, você manter a sua identidade, olhar para aquele estado que você tá naquela época que você tá e olhar para aquilo e você falar assim, nossa,
realmente esse tempo teve uma identidade, ou ele foi uma bagunça do que deu certo, do que não deu certo. Exato. Sim. Né? Será que a gente quer ser essa geração do que deu certo e que não deu certo? Então, a gente trazer esse lugar. E o mais bonito, por exemplo, aqui do festival, se todo mundo tivesse essa consciência, seria cada coreógrafo realmente seguir fielmente a sua linguagem. A sua essência. O que ele quer fazer, com o que ele está sentindo naquela época. Porque, gente, olha que tudo que é ser pro público. Né? Cada hora você receber. E recebe Fernando Lima, e recebe Rasa, e cada um dentro da sua linguagem. Gente, é uma noite gloriosa, igual que eu falei da noite do jazz. O prêmio fica tão pequeno, perto da pluralidade de trabalhos que você viu, que você recebeu, de texturas, de sai luz. impactado. Você sai assim, em êxtase. Então, se todo mundo pensar, não, essa é a minha identidade, eu vou seguir fielmente, independente se vão gostar ou se não vão gostar. Ai, gente, o público ia agradecer tanto a plateia. Até porque a dança é arte, né? E a arte nem sempre é confortável. Nem sempre é confortável. A gente tem que pensar, nossa, se isso me incomodou tanto, por que isso me incomodou Exatamente. tanto? Nossa. Por que isso me incomodou? Deixa eu pensar, por que isso me incomodou? E você aprender com aquilo que te Leva pra incomodou. terapia, né? De Gente, indagar, nossa. de perguntar. Mas faz todo sentido. Porque que nem às vezes tem música, olha como isso é profundo. Às vezes tem músicas que são aquelas músicas que ficam assim, sabe? E aí tem gente que se incomoda muito. E às vezes você tem. Gente, isso é muito sério. Às vezes você realmente tem um problema cognitivo, sabia? E às vezes você fala, nossa, isso me incomoda. Por quê? Será que essa música tá me incomodando muito? Tá me incomodando tanto? Gente, se você for pesquisar, às vezes você tem até um problema cognitivo. Com um ruído, com alguma coisa. Mas a gente não para pra pensar sobre isso. A gente às vezes está tão ali no raso. Ai, é ruim. No raso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito do entretenimento, do óbvio, né? Eu gosto da coisa que me toca e tal. Tem que ser muito... Essas coisas que ficam muito na entrelinhas. Eu falo, deixa eu ler aqui, que eu não entendi muito bem. Eu não entendi muito bem. Mas aí, eu sempre, toda vez que eu vejo um trabalho que tá muito na entrelinhas, eu vou lá, realmente quero saber por quê. Sim. Porque eu quero entender. E isso é uma coisa que me deixa maravilhada. E é uma parte gostosa de entender o que ele estava querendo passar. Gente, como que ele pensou nisso aqui? Vocês Eu não fico acham assim que toda tinha que noite, ter juro. depois da coreografia, ter um release do coreógrafo. Tem tipo não sei, não um resumo, mas entendeu o que eu quero dizer? Principalmente dos contemporâneos. Nossa, não, gente, porque eu também fico. Eu fico, curiosa. o que, tipo, às vezes tu não entende, ou às vezes tu entende, mas tu quer saber se quando o coreógrafo fez, foi aquilo que ele tava pensando. Tipo, será que eu entendi o que ele quis passar, ou eu só interpretei de outra forma? Eu fico muito curiosa pra saber. Mas esse ponto também é legal, acho que pra arte. Sim, você colocar a sua própria linha imaginária, né? Você pegar, criança faz muito isso. Não, eu acho que por isso que elas são tão extraordinárias. Porque elas imaginam o que elas querem. Por exemplo, o Fernando colocou lá uma mesa. É um jantar da Alice. Entendeu? Na cabeça dela. Porque, gente, é isso que é você conseguir trazer todas as possibilidades que aquele trabalho tem. Mas eu fico muito curiosa. Eu acho muito incrível, porque daí eu gosto disso. Será que eu acertei? Sabe? Aquela coisa assim. Eu acho que é isso. Será que eu acertei? Sabe? Eu gostaria de saber. Eu tô sabida, como diz a minha mãe. Porque é isso, não é? Como que funciona na sua cabeça? Porque você acho que a gente pode terminar esse episódio com isso. Sobre qual era a ideia dele. Além de ter a ideia, né? Eu acho que eu deixo em aberto. Quando eu, por exemplo, esse que era a mesa, as pessoas podem identificar que é um jantar. Mas, na verdade, é uma mesa de interrogatório, assim. O que você tá de frente pra você mesmo. Eu senti que era uma prisão. Mas tipo, uma coisa de prisão, assim. Na verdade, é você de frente com você mesmo perguntando. Se tirasse todas as doutrinas, todos os teus ensinamentos, tudo. O que te tornaria humano, né? E aí eu respondo. Que você E aí tem um sussurro, né, na música que fala o que te torna humano é a carne. Porque, por exemplo, a sociedade nos impõe e a gente, né, a gente precisa seguir regras para que a gente possa sobreviver em comunidade, né? Porque senão a gente vai... Mas os nossos erros, nossos deslizes, feitos pela carne. Né? E então eu trabalhei vários pontos, tanto as nossas sombras, nossa luz, a gente poder estar, né? Então entre ser carne e entre ser o que a gente deve ser. Nossa, e eu ouvi hoje cedo, que eu adoro ficar me maquiando ouvindo
podcasts Uhum. e tal, e eu vi um texto hoje sobre isso mesmo, sobre essa coisa da carne. E ele fala, por isso que a gente não pode querer ser melhor que o outro, porque, gente, todo mundo tem essa coisa do humano, né? Dos sentimentos ruins, que ninguém, por exemplo, ensina uma criança que quando ela não gostar de alguma coisa, ela vai pegar o brinquedo dela e tacar na cabecinha do amigo. Ninguém ensinou pra ela que ela fica com raiva, taca na cabeça do amiguinho. Ela não aprendeu, gente. É o instinto do defesa. humano. É o instinto do humano, né? E realmente, se a gente não tem as regras... O paletó significou um pouco isso. Isso, é a dualidade entre o que a gente deveria ser e o que a gente é. Né? E aí no final termina Tu entendeu? Acho que a gente tá acertou. Vocês viram que tem uma hora que a gente vira a mesa, virou um Sim, que é quando um quebra. em cima, a carne tá embaixo e o paletó tá acima. Acima. Se nós estivéssemos acima. E aí tem um momento que a parede vira, que eles vão, é como se eles estivessem tentando se libertar daquilo que é carne, mas a carne, que é a nossa essência, sempre está nos puxando. Gente, eu quero ver. Eu quero ver de novo pra ver se. É verdade, vamos ver, inclusive. No final, todo mundo aparece de carne, porque no final das contas nós somos a carne. E aí a pose final é um casal. Então tudo surgiu, nós viramos carne, não espírito, né? Por causa do pecado da carne. Né? E aí é um casal, né? E aí tem um momento que a menina. Não, a gente vai ter aula. Você tá vendo como tem muitas camadas? Né? É isso que eu fico curiosa. E aí tem um momento que a menina tá andando assim, e eles estão incomodados, é como se aquilo estivesse saindo dentro dela, assim, né? Aquilo esse incômodo tentando ceder a carne. É sobre isso. Assim. Nossa, tudo. Tô quase lá, gente. Não, Nesse processo vai dar certo. Eu amei. Bora para os nossos quadros de episódio. A gente tem um quadro de perguntas rápidas, mas a gente deixa estender, porque às vezes eles são... As histórias são legais, são boas. então vale a pena. Uma apresentação pra vocês que foi inesquecível. Eu já falei, né? Pra mim foi Novos Ventos, de Roseli Rodrigues. Foi inesquecível. Eu acho que você meio clichê, mas também. Eu vi isso no Festival de Joinville, foi a coisa mais linda do mundo. Sim. Eles respiram no meio, né? E aquela luz recortada caindo, aquelas folhas, assim, a Roseli. Na verdade, eu acho que a grande maioria do que faz jazz hoje tem ela como referência, né? E eu acho que tá para existir na história alguém que fez jazz e tocou as pessoas da forma que ela tocou. Então, ela tá pulsante, presente o tempo todo. A arte dela. E tem alguma que vocês dançaram? Tipo, que vocês estavam no palco, inesquecível, pra compartilhar? Eu tenho, mas não foi Pode ser como professor ou como coreógrafo ou como uma bailarino. grande sensação que foi uma homenagem que fiz pro meu pai que tinha acabado de falecer. E era um trabalho que passou para Joinville e eu dançava com uma improvisação com vários chinelos. E cada um tinha um significado, que eram meus alunos que me deram, né? E o último eu deixava posicionado do meu pai. Eu colocava como se fosse uma despedida, né? Chamava-se rastro. E era só um trabalho de contemporâneo, mas era de improvisação. Em todos os lugares eu me divertia pra caramba. Em Joinville eu comecei de costas. A hora que abriu a cortina, já estava aberta, não lembro. Eu lembro que foi uma sensação como se alguém tivesse me dado um soco. Eu não fiz nada. Eu passei a maior vergonha do mundo, porque eu acho que mexeu de tal forma comigo emocional que eu nunca mais voltei pro palco depois disso. Jura? Então, marcou de forma... Porque a gente é vulnerável, né? Eu sou professora, então para mim aquilo de lá era... Estou cumprindo uma coisa, eu estou levando uma mensagem, porém, para mim, estar catalogado. E nisso... Aí já não era mais professora, eu virei ser humano. Senti aquilo de forma potente no corpo. Então, acho que isso realmente fica marcado pro resto da minha vida. Que forte. Forte. E você nunca mais voltou depois disso? Nunca mais fiz isso. Quer dizer, eu voltei depois para um espetáculo, mas de uma pessoa que era super especial para mim, que é um professor que mora em Luxemburgo, e eu faço um trabalho de intercâmbio com bailarinos brasileiros e de Luxemburgo. Ele sempre faz questão que eu dance alguma coisa, mas não é nada assim, tipo, né? É um espetáculo mais intimista e com pessoas que são os nossos amigos, o público a gente conhece, eu morei lá, então é um público que me conhece, então é mais uma troca, né? Eu não sou mais bailarino. Depois disso eu entendi que o meu lugar já não era mais o palco. Acho que foi isso, sim. Que loucura. Bom, o meu não é uma apresentação vista por todos, assim, não foi uma apresentação de plateia, mas foi uma apresentação que marcou muito pra mim, porque eu sou uma menina que veio, ai, para. Por um momento que eu tenho 42. Eu vim o meu primeiro contato com a dança foi por um grupo de igreja, quando eu tinha 11 anos.
E eu lembro depois que quando eu vi esse grupo, eu falei assim, eu quero dançar para sempre. Então eu falo que quem me apresentou a dança foi o próprio Deus, né? Então, que falou, olha isso aqui, o que você acha disso? E eu falei, eu acho tudo, mãe! Aí eu vim pra dança. E eu lembro que depois, quando eu fui aprendendo a técnica, eu tinha uma professora de dança muito brava, muito brava. E ela também era do meu grupo de igreja. E eu fazia parte de um grupo. E olha pra você ver que essa briga de grupos tem em todo lugar, né, menina? E aí, esse grupo da minha igreja tinha outro grupo da igreja. Tinha vários grupos. E essa minha líder não deixou, e esse outro grupo me convidou. Falou, a gente vai fazer um espetáculo aqui do nosso grupo e a gente gostaria que você dançasse um solo. Você acredita que a minha professora não deixou? Não deixou, e era uma música que eu amava. Só que daí ela não deixou, eu, uma menina, né? Já que eu tava ali, eu me submeti àquilo. Então, né, não ia desrespeitar aquilo. Tudo bem. Só que eu tive uma oportunidade de dançar aquilo num momento assim que não tinha ninguém, só tava eu e Deus mesmo. Eu falei, bom, já que ela não deixa dançar para o público, eu vou dançar para quem realmente para mim faz sentido, que é o próprio Deus, assim. E aí eu dancei sozinha naquele lugar, eu lembro até a roupa que eu tava, como que eu tava, e aquilo me marcou muito, assim, porque eu achei que, eu penso que aquilo foi tão importante, eu fico até meio emocionada, porque aquilo pra mim eu senti que foi tão importante, e eu não sabia que eu estava sendo vista aquele dia. E aí uma outra pessoa que era da igreja, que era importante, viu fazendo aquele ato sozinha. E depois daquilo, gente, eu fui tomando outros lugares, assim, Deus foi me dando outras oportunidades com a dança por conta daqueles gestos. Então, eu sempre falo que o que está no secreto é mais importante do que aquilo que as pessoas podem ver. Então, aquilo realmente marcou a minha vida num tal sentido que assim, gente, foi depois daquele dia, uns tempos depois, eu consegui entrando no mundo do entretenimento. Aí eu consegui espaço em outros lugares. E eu vejo que foi aquele momento. Foi uma virada de chave. Foi uma virada de chave naquele momento, assim. E eu não precisei fazer nada. Eu só fui honesta comigo. Com quem eu estava debaixo da liderança. E com quem me deu esse presente maravilhoso, que foi a dança. Então, aquele dia, para mim, foi um marco muito importante. Ai, que lindo. Que lindo. Agora, nos contem um perrengue dos bastidores. Pode ser como professor, como bailarino. Um perrengue, eu já vi que tem história aí. Então, eu estava com o meu grupo, tinha um trabalho chamado cela. Era uma estrutura de metal e existia uma tela dessa cela, né? E desmontávamos. Estávamos indo para Indaiatuba, no Paço de Arte, junto com o meu grupo. Quando chegamos em Curitiba com o ônibus, eu falei, gente, e eles começavam com os panos. Vocês trouxeram os panos? Beijando os olhos. Vocês trouxeram os panos? Porque todo mundo se preocupa com a cela, né, com a estrutura metal, e eu deixo eles sempre responsáveis. Vocês trouxeram os panos? Estávamos em Curitiba. Esqueceram. Voltamos até Joinville. Tudo bem, voltamos. Chegamos até perto de Curitiba novamente. Vocês pegaram a tela? Não havia eles se preocuparam apenas com a estrutura metálica. E existia uma tela na frente, tipo essas de viveiro, assim, né? Eu falei, tudo bem. Agora vocês vão ter que se virar, vão ter que achar uma tela, porque nós não vamos voltar, porque a gente não chegaria a tempo do ensaio de palco. Sim. Ia ser um perrengue, porque a gente iria entrar no ônibus, chegar em Indaiatuba, ensaiar, passar o dia inteiro, eles dançavam, entravam no ônibus, passavam mais uma noite viajando. E era um domingo. Ou seja, estaria tudo fechado em Indaiatuba. Chegaram lá, não sei de que forma que eles conseguiram, passaram a madrugada pesquisando, acharam uma agropecuária com tela, pegaram um táxi, Uber, sei lá, conseguiram comprar essa tela para finalizar E o desespero? O cenário. Então, das contas, deu tudo certo, eles dançaram bem, fez a premiação lá e voltamos com história para contar. Foi só para dar mais emoção. Para acabar com o coração e a cabeça da direção, porque vai fazer o quê? Gente, eu não saberia lidar. Você dá responsável. E são adultos, né? E se fosse criança, você mesmo ia lá fazer com as mãos, né? Sim. Mas aí você deixa... Você acha que vai, né? Mas acontece pra ele nunca mais... Adulto nos engana tanto. Muito. Eu acho que isso é um perrengue... Gente, inesquecível. eu tenho muitos perrengues, muitos, assim, muitos perrengues mesmo.
se for catalogar, não sei, eu não saberia nem dizer para vocês. Mas, assim, como professora, a gente uma vez foi para uma competição com as crianças, adolescentezinhas, né? Para Campos do Jordão. E o ônibus, a gente falou, ó, nós vamos ficar lá direto, então já coloca todos os figurinos dentro do ônibus, tudo certo. Tá. Todo mundo separou seus figurinos, todo mundo tudo bonitinho, os figurinos lá dentro do ônibus. Ficamos lindas e contentes. Faltando lá 5 coreografias, vamos pôr os figurinos, tá todo mundo aquecido, vamos pôr o figurino e tal. Aí que a gente se deu conta, tá, os figurinos estão no ônibus. Tá bom, vamos todos lá buscar o figurino no ônibus. Chega lá, cadê o ônibus? Tinha ido embora? O motorista tinha ido jantar. E os figurinos todos dentro do ônibus. Gente, tá aí. Gente, eu enlouqueci. Eu falei, meu Deus. Cancela, para a gravação. Cancela esse negócio. Gente, foi uma loucura. E a minha chefe, não, calma, porque a gente se dá muito bem junto. Não, calma. Eu vou lá, você vai aqui, eu vou ligar pro motorista, você já vai lá na mulher, ele pede pra... Gente, mas foi um desespero. Aí as crianças começam a chorar, não vai dançar. E não sei o que, aquela loucura. Aí... Mas no fim também tudo. Mas eu lembro de, assim, em Campos do Jordão, para quem já foi na competição de Campos, tem uma rampa, assim, gente, eu desci enlouquecida naquela rampa, parecendo uma descontrolada, onde que tá, as pessoas não sabiam quem que era, sabe? Aquele meme. Se tu fica fora de órbita. Eu fiquei fora da caixinha, gente, fora da caixinha. Mas aí no fim você resolveu, porque a gente pediu pra passar pra frente, só que assim, ó, foi passando, vai passando. Não deu ainda, vai passando. Ainda bem que teve essa possibilidade. E aí foi passando, a gente dançou quase lá pros últimos. Aí o motorista vem bem bonito. Jantado, de barriga cheia. Tranquilo. Coitadinho. E aí ele veio e... Veio pra buscar vocês nem tinham dançado. Não, veio pra buscar. Realmente, quase isso. Porque ele tava longe, ele não atendia o celular, então a gente teve que esperar o tempo dele pra voltar, porque ele não atendia o celular, entendeu? Meu não foi assim, Deus. tipo, vem. Não, ele não atendia, então a gente teve que esperar a graça de Deus e ele voltar pra gente poder dançar. Então, por isso eu falei, foi passando pra frente. Não, ele não chegou ainda, a gente não conseguiu falar ainda. Ele foi passando. Então, realmente, a hora que ele veio pra buscar, praticamente, que a gente conseguiu resgatar esses meninos. Olha, gelou todos os haja psicológico, né? Pelo amor de Deus. Os 2 perrengues, meu Deus. Gente, eu ia ficar descontrolada. Nossa. Sempre tem um ônibus envolvido, você viu? Sim. Ônibus pra trás, gente. Pelo amor de Deus. Usar carreta. E qual a mania que vocês têm antes de entrar no palco? Tem oração, não tem como. Não é nenhuma mania. Mania não é oração. Mas eu tenho mania. Porque se eu não ritual assim que tu faz antes de entrar no palco, sabe? Algo que tu tem que fazer sempre antes de entrar no palco. Então, ai, gente, acho que eu não tenho nada, não. Eu faço meus bailarinos pra todo mundo bater pé direito antes. Merda. Gostei. Pra energia passar pro palco. Eu não tenho nenhuma, assim. Eu acho que, me olhando de fora, eu acho que eu fico vagando, feito uma barata tonta, assim. Eu fico elétrica. Vagando, me olhando agora de fora, eu fico assim, ó, pensando que agora... E conversando sozinha. Conversando sozinha. A última vez que eu dancei agora foi no 40 Mais. Também, acho que eu fiquei assim, eu olho me olhando por fora e faço isso. Eu tenho essa mania, eu não consigo ficar no lugar. Sim. Então eu entro e saio desse lugar e vou pra lá e vou pra cá, na dança, e aquece a E o pessoal da coxinha fica doido. Nossa, enlouquecido. Essa, acho que é a minha mania esquisita, essa. E pra finalizar, a pergunta mais esperada do episódio sempre. Não vale falar não sei, tá? Se vocês... a última vez. Vocês têm o nosso amanhã. Gente, vocês têm que entregar muito, então. Por quê? É o último dia? É os últimos convidados que a gente tá recebendo aqui no Pod. Eu não lembrava. Fechando. Gente, sério? Fechou com chave de ouro. Tô Ouro, chocada. né? Eu não tava preparada pra esse momento. Eu também não. Tá vendo? O Juan impactou a gente. Mas enfim, a pergunta mais esperada é se vocês não fossem artistas, o que vocês seriam? Nem professor de dança, nem nada, entendeu? Nada relacionado à dança. Tem que ser algo diferente. Eu já fiz essa pergunta pras pessoas. Eu faço várias perguntas difíceis, tá? Deus, isso é muito difícil, Não, né? eu tenho uma pior, depois eu faço pra vocês. Mas eu adoro fazer perguntas Ela quer difíceis. terminar bem o Eu episódio. adoro perguntas difíceis.
Já me perguntaram isso. E eu faria coisas manuais, como vocês puderam... Eu vi ontem e ela é boa. O quê? A Tipo, calça o quê? dela de pingentes, foi ela que fez? Mentira. Aquela minha calça de pingentes que eu vim em homenagem às crianças do Minha Ponta, que eu venho pela skin, né? E Hoje ela tá urbana. eu tô urbana hoje tô garota da quebrada, como diz Eliseu. Eu adoro fazer coisas manuais. E eu tenho Instagram, inclusive, para quem quiser me seguir ainda, eu só tenho 300 seguidores, porque não é todo mundo que sabe. Mas chama Adorável Sonhadora. Jura? Profundo. Chega às férias, meus tempos livres, eu acho que eu professor sou não sabe o que fazer. arquiteta. Eu acho que eu sou designer de interiores, eu acho que eu sou Ai, designer de arrasou. moda. E aí eu faço coisa de roupa, eu personalizo roupas, eu personalizo tênis. Habilidosa. Eu que faço coisas na minha casa, tipo, eu fiz uma parede de tijolos com meu marido. Nós fizemos tijolinhos por tijolinhos. Meu Deus. Pois é, eu adoro decoração Uhum. e serviços manuais. Então, eu partiria pra isso, gente, porque eu adoro essa parte. Ai, que tudo. Amei. Ó, Artesã. Eu Ó. sou uma artesã. Já jogaram no Instagram ali, ó. Que fiz, Gente, confiram lá o Insta dela. Ai, gente, então... Ai, eu adoro mesa posta. Você viu, eu sou uma camponesa, né? Só falta fazer meu próprio pão e minha própria manteiga. Pão de fermentação Pão, natural. não tive tempo ainda, É. mas em breve eu farei. Vai ter lá no feed. Vai ter lá no vídeo. Eu adoro mesa posta, então se um dia vocês forem na minha casa, eu vou fazer uma mesa pra vocês, com Chique, tudo combinando. Eu chique. sou cafona, Ai, eu né? Com tudo combinando. Eu amo. E tal. O Leno Vitorino já foi na minha casa. Toda vez que ele vai lá no meu curso, que eu faço lá na minha cidade, eu falo, onde você quer ficar, Leno? Num hotel na minha casa? Ele, na sua casa, lógico. Ai, Eu eu trato as pessoas assim, ó. Bom dia. Ai, me convida então, quero ir lá na tua casa tomar um É café isso. na tua mesa posta. Ai, na minha mesa eu posso tudo combinando, vou fazer Chimarrão. rosa. Ai, por favor, tem que ser temática. 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 Eu sou dessas. É híbrida. Eu gosto muito de sabores, né? Então eu vivo cozinhando, assim. Se eu convido você para minha casa, eu vou... A minha forma de falar que isso é importante e demonstrar meu carinho é cozinhando. Eu acho que desde muito cedo eu fui criado pela minha avó, então ela sempre falava assim, você vem aqui do meu lado e aprende, porque eu não vou viver a vida inteira e você vai ter que aprender a se virar sozinho. E aí sempre, legal. e todas as minhas tias e toda a minha família falam que tem um tempero dela. Uhum. Então, e eu amo, assim, é uma coisa que eu amo mesmo. Então, talvez seria algo, e também decoração. Né? Eu adoro mudar a casa inteira. Quando eu mudo de casa, eu planejo eu mudei agora, ano passado. Nossa, eu ficava pesquisando no Pinterest, em todos os lugares. Todas as referências. Todas as referências para poder fazer cada cômodo da casa. Assim, né? Então seria cozinheiro ou arquiteto. Isso. Amei. Ou mais... Designer de interiores, Isso, já teria. uma Eu coisa acho que assim, mais isso. Nossa, dá pra focada. ver uma empresa aqui. Não Tá dá, vendo? Fê. Eu cozinho, você coloca a mesa, entendeu? Sim. Aí a gente pega umas ideias, você executa. Decora o ambiente. Que eu não tenho essa... Não, eu faço o aniversário do meu filho, eu fiz todas as lembrancinhas. Uma vez, olha como eu sou maluca. Uma vez eu fiz tema de tipo discoteca. Não sei porquê, ele gostava dessas coisas. Eu fiz uma lembrancinha que era tipo um travesseirinho assim, ó, Uhum. tipo uma naninha para as Uhum. crianças. E era uma caixinha de som. Mentira. Juro, menina. Tipo de feltro, assim, era todos os detalhinhos escritos. João Pedro vou te contratar. e tal. Vou te contratar. Menina, E já tá Tem o Instagram arranjando dela. trabalho? já tem tenho, Instagram. adorável sonhadora. Me passa o orçamento. Eu faço, adoro fazer essas É que ela vai casar, né? lembrancinhas. Vou não. Não. Vou nada, gente. Gente, é bom demais casar. Mas ainda não. Não, vou. No futuro. Não agora. Olha lá, ele assim, ó. Não, É não. isso, e agora meu filho ficou adolescente, eu fiz todos os totens dele, assim, bem engraçadões, tal, pro aniversário. Eu gosto de fazer artes visuais. Ai, amei. Então, eu fiz todos os A totens. gente, eu passo lá na escadaria do palco, ela tá montando todas as capas dos vídeos, Ah, bonitinho. Gente, eu gosto diva. dessas coisas. Editora também, adoro editar. Vai ser multifunções, viu? Então Não vai faltar emprego caso tu não, deixe de não ser vai, artista, não vai, professora. gente, não vai. Vai dar um jeito. Eu amei, gente. esse Foi muito episódio, especial foi muito receber bom. vocês para esse Obrigada. bate-papo. Eu amei, muito obrigada por aceitarem o Muito convite, por disponibilizar um tempinho aqui pra gente. Eu acho que foi maravilhoso, gente. Obrigada, Agradeço. gente. Nossa, oportunidade. Obrigado. Eu adorei. Obrigada, gente. Obrigada. Ele saiu ao viu? lado da Vânia. Ai, Que é um sucesso! Dois né? divos As maravilhosos. minhas alunas do 40 mais. Acho que eu convite com a Vânia Jazz. Eu amo. Não, você que é o divo aqui. Ah, dois maravilhosos.
Obrigada, Incrível. gente. Maravilhosos. Gente, deixa like no vídeo se vocês gostaram e se inscrevam no canal pra não perder o próximo episódio, que vai ser o último episódio dessa temporada. E vocês não podem perder, tá? Um beijo. Tchau. Tchau.